Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Cat e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro O Demônio na Cidade Branca. O Demônio na Cidade Branca é um livro de não ficção, ele é um livro de reportagem que vai contar a história de dois eventos que realmente aconteceram nos Estados Unidos. O primeiro vai ser a construção da Feira Mundial de Chicago de 1893 e o segundo vai ser a série de assassinatos cometida por um homem chamado A.J. Holmes, também em Chicago. Como é que essa história toda começa? É o seguinte, em 1889, Paris fez a Exposição Universal de Paris, que foi uma feira gigantesca que mostrou para o mundo tudo que Paris era capaz. Mostrou que Paris era a capital do mundo, que era jovem, era ruidosa, todas as coisas aconteciam em Paris. Inclusive, a Torre Eiffel foi construída para essa exposição. Os outros países do mundo, né, ficaram meio abalados, e em especial os Estados Unidos, que ficaram com aquela dorzinha de cotovelo e pensaram: bom, se Paris fez a sua feira universal, nós também temos que fazer a nossa feira universal para mostrar para o mundo que nós é que somos o centro das atenções. Então, os Estados Unidos começou a brigar para ter uma feira mundial também. E dentro disso, algumas cidades, as principais cidades americanas, começaram a disputar para ver quem ia ser a cidade que receberia a exposição universal. No fim das contas, a briga ficou entre Chicago e Nova York e, por espanto de todos, Chicago ganhou de Nova York e recebeu o direito de construir a Feira Mundial de Chicago, a feira que mostraria os Estados Unidos para o resto do mundo. Esse é um dos pontos que vai ser tratado aqui dentro desse livro. O autor, o Erik Larson, ele vai contar exatamente desde o momento em que Chicago ganhou a votação até a finalização da feira. Ele vai contar exatamente como tudo aconteceu. Como essa cidade fictícia, porque vai ser uma cidade, ela é construída do zero, ela é construída do nada dentro de Chicago para receber uma exposição gigantesca. E ao mesmo tempo, em Chicago, né, enquanto a Feira Mundial vai se desenvolvendo e vai crescendo, a gente vai ter esse homem chamado A.J. Holmes, que ele vai morar em Chicago, ele se muda para Chicago, e é em Chicago que ele começa a matar e criar o seu reino de horror. O A.J. Holmes, ele é conhecido hoje como o primeiro serial killer americano. O autor, o Erik Larson, ele vai ser muito hábil em nos mostrar passo a passo como a feira vai acontecendo, e em paralelo ele vai nos mostrar também como o A.J. Holmes ele foi atuando. Vai ter mais ou menos um capítulo para cada coisa, né? O assunto vai mudando e você vai acompanhando as duas coisas se desenvolvendo juntas. E é muito legal a maneira como ele mostra Chicago, né, do final do século XIX. Ele mostra que é uma cidade escura, é uma cidade cheia de fumaça, é uma cidade que muitos consideram suja, é uma cidade onde você tem muitos abatedouros, então tem o cheiro muito forte que de vez em quando invade todos os lugares. É uma cidade que visualmente ela não é muito receptiva, mas eles querem mudar essa ideia, eles querem transformar Chicago num ponto principal dos Estados Unidos. E o autor vai nos mostrando como Chicago era vista, né, esse ponto, digamos, de escuridão dentro dos Estados Unidos, e a cidade, né, a exposição que eles vão construir vai ser chamada de Cidade Branca, porque ela vai ser totalmente branca dentro de uma Chicago escurecida. E aí ele vai mostrando todas as dificuldades que esses homens vão ter. Gente, vocês imaginem, hoje em dia já é muito difícil a gente construir uma obra pública em tempo, né? Um estádio demora assim séculos para ficar pronto. Imagine naquela época construir uma mini cidade do zero, do nada, no meio de outra cidade. Eles sofrem com falta de dinheiro, eles sofrem com um profissional que não entrega a planta, eles sofrem com o tempo, porque venta, porque chove, porque acontece tudo que é tipo de loucura dentro daquele lugar. Eles sofrem com as questões sindicais, os funcionários entram em greve. Então, é um atropelo de coisas erradas que vai dando uma atrás da outra, e você tem um momento que você fica, gente, eles não vão conseguir construir essa feira mundial. Mas, no fim do conto, eles vão, e aí esse é o mais incrível ainda, porque tem tanto percalço ao longo do caminho, que mesmo eu sabendo que ela aconteceu, que a feira realmente saiu do papel, eu meio que duvidei aqui no meio do caminho. Nos capítulos do A.J. Holmes, o autor ele vai trabalhar um pouquinho com a questão da suposição. Por quê? O A.J. Holmes, que é conhecido como o primeiro serial killer americano, ele foi um homem que não deixou muitas assim evidências, não tem muitas coisas sobre ele. Até durante o processo que o autor vai explicar no final do livro, muitas coisas sobre o A.J. Holmes foram inventadas por ele mesmo. Então ele é meio que vive num mistério, ele tem uma aura de mistério ao redor dele. E o autor vai contar então desde o momento em que ele se muda para Chicago, ele não é de Chicago,
Ele se muda, ele se estabelece em um local e ele começa a construir um hotel. E é nesse hotel que o A.J. Holmes ele vai cometer as suas atrocidades. Esse hotel supostamente é para funcionar durante a Feira de Chicago, para receber turistas, mas ele nunca vai abrir o hotel para público, porque é ali dentro que ele vai cometer, né, os seus crimes. O que eu amei nesse livro? Eu amei saber sobre a cidade branca de Chicago. Antes desse livro, eu não fazia ideia de que isso tinha acontecido na história da arquitetura americana. Eu não conhecia a Cidade Branca, eu não sabia que Chicago tinha construído uma feira mundial do zero. Então, ler esse livro para mim foi incrível por esse lado, porque eu fiquei conhecendo esse esforço que Chicago fez, esse evento gigantesco que durou 6 meses depois, né? A feira teve esse período de visitação. Teve um momento que a feira, por exemplo, tinha 20 mil homens trabalhando ao mesmo tempo para terminar. Então, assim, foi um evento gigantesco e é muito incrível se você gosta de arquitetura e se você gosta da história da arquitetura, ler esse livro para entender como esses profissionais conseguiram tirar a Feira Mundial do papel e transpor ela para o Jackson Park. E o que eu não curti tanto assim foi a escolha de narrativa do Erik Larson. O gênero reportagem, né, esse tipo de narrativa, você tem que ter um feeling muito bom na hora de escrever, porque senão ele pode se tornar um pouquinho cansativo, né? Ele pode se tornar um pouco lento. E em alguns momentos desse livro foi isso que aconteceu. Eu senti que a trama estava um pouco mais devagar, eu levei mais tempo para ler, eu precisava parar, botar o livro, porque ele detalhava minuciosamente cada prego que era colocado na Feira Mundial de Chicago, ele comentava aqui. Então teve momentos em que a leitura se tornou um pouco lenta, né? E isso pode, às vezes, afastar um leitor que está esperando um livro que seja mais romanceado, que seja mais rápido. Ele não é muito assim, ele é realmente bem descritivo, ele vai descrever cada parafuso que foi colocado na Feira Mundial. Então, assim, é um livro que você tem que ter uma certa paciência na hora de ler. Ele é incrível, ele vai te entregar o que ele promete, mas ele vai te entregar bem devagar. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas impressões sobre O Demônio na Cidade Branca, do Erik Larson. Esse livro aqui vai virar série, né? Tem um boato aí que vai acontecer com o Leonardo DiCaprio no papel do serial killer A.J. Holmes. Então, se você já tem interesse, já quer saber mais ou menos como as coisas aconteceram, é interessante já dar uma olhadinha nesse livro. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido o livro, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre ele. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Beijão!